e estou aqui nessa condição porque o território está precisando de ajuda. Estou aqui para ouvir, a expectativa é a melhor possível e contribuir na medida das minhas possibilidades aqui com esse círculo. Janaína já foi, né? Sim. Mariana? Olá. Uma microfonia, né? Bom, boa noite. Fernando, desde de manhã, né? Opa. Maria Clara, Renato. Enfim, acho que a gente vem de várias reuniões esses últimos 2 dias muito produtivas e interessantes. Então, estou chegando aqui para a gente seguir no embalo desse trabalho e conseguir consolidar um pouco mais esse círculo aqui. Acho que agora eu consigo. Crise interna. Oi, Mari. Mari já falou. Fernando, você? Já falei. Falou. Já falou? Então eu confundi o Fernando com o Lucas. Expedito, tá conseguindo falar? Deixa para daqui a pouco, por favor. Deixo. Cris, você? Finalzinho. Deixo, querido. Quando você chegar em casa, você fala. Ok. Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou a secretária lá do Ciclo de Recursos, né? Estou na região de Minas Gerais, mas não estou na região que foi afetada, eu sou do norte de Minas, né? Especificamente da cidade de Montes Claros. E eu sou acadêmica do curso de administração, na verdade eu formo agora no final do ano. A expectativa é de que a primeira reunião, né, do Ciclo de Recursos, então espero que consigamos definir o nosso rumo, né? Então seria isso. Renato? Oi, pessoal, aqui é o Renato. Eu estou meio esbaforido porque problema aí para conseguir ligar o computador e aí o tempo estava passando, mas agora acho que está funcionando e já está sendo gravado também para quem não puder vir, poder assistir depois. Eu sou o Renato, eu faço parte da nossa cidade, que é quem está com o recurso e vendo um fundo que está só saindo, né? Então, a importância desse ciclo daqui é ser um fundo que seja sustentável, ao mesmo tempo que sai, também entra, e quanto mais entrar, mais a gente consegue, talvez, aumentar as atividades e o suporte à regeneração do território e outros lugares também. Prazer, muito bom estar inaugurando aqui esse ciclo recurso. Obrigada, Renato. Obrigada. Fale, Mari. Maria Clara, posso complementar a apresentação? Lógico, por favor. É que você não, quando eu pedi, você não estava indo online. Quando eu pedi para falar uma breve apresentação. Diga. Tá, mas se você quiser terminar o ciclo, eu posso ficar para o final. Depois não, hoje a gente está flexível. Tá bom. Eu só ia agradecer, que eu não agradeci as pessoas. Minha filha está brigando com meu filho, então vocês desculpem, meu filho está brigando, não, minha filha brigando com meu marido. Ai, pior ainda. Passa a complementação. Não, é só porque a gente fez muitas reuniões, então é uma sensação de entrar no Zoom meio que no mesmo lugar, mas é outro lugar, então agora eu me localizei. Então, bom, boa noite, meu nome é Mariana, eu estou em São Paulo, eu faço parte de uma startup que chama B-Social, ou B-Social, ela tem essa dupla denominação, porque trabalha também, pretende trabalhar com organizações internacionais, e a gente foi convidado há talvez 6 meses atrás, pelo Renato, para participar como um dos canais de captação de recursos para a Aliança. A gente tem uma página no nosso canal, que depois eu vou passar para vocês, quem não conhece ainda, visitar.
A gente fez algumas ações. Hoje mesmo, viu, Renato, depositou na conta da Acessa Nossa Cidade mais 900 e poucos reais, que foram de um evento que a gente fez. É pouco, mas está começando. A gente tem alguns dispositivos que eu queria até depois contar para vocês conforme for a reunião, se a gente for passar por isso, o que a gente conta para arrecadar, quais são os dispositivos e canais que a gente tem hoje. Não sei se essa será uma pauta, mas vou sugerir que seja. E, enfim, então é isso. E aí, há algum tempo, eu venho trabalhando em políticas públicas de saúde com uma rede chamada Rede Humaniza SUS, que é uma rede que engajou trabalhadores, usuários e gestores no Brasil todo para fazer a humanização da saúde. E tinha uma mídia digital que ainda está online, mas que era um dispositivo muito interessante para pensar engajamento e fortalecimento de comunidades em prol de alguma mudança sistêmica dentro de sistemas muito instituídos, por exemplo, como no caso do SUS. Né? Então, venho trazendo um pouco desse repertório, dessa experiência de coordenar essa rede por quase 5 anos, e agora com esse dispositivo digital de captar recursos de pessoas físicas com baixo ticket para organizações do terceiro setor, mas a gente ainda está experimentando também como engaja pessoas para causas locais que elas estão relacionadas, e tudo um pouco novo, então vamos junto. É isso. Agora acho que me apresentei um pouco melhor. Obrigada, Maria. Você é o elo externo neste círculo, representando... Isso, sou o elo externo nesse círculo, inaugurando essa função também pela primeira vez nos dos círculos Vamos todos entender hoje como funciona isso. Eu vi a entrada do Cosme, bem-vindo. Obrigada, Mari. Cosme? Oi. Fazer seu check-in. Agora eu vou entrar. Aguarda só um momento, por favor. Tá bom. Lucas, agora é você. Maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, sou fundador da RISU. Somos também uma plataforma de doação online, né? E a gente está aqui com o intuito de poder pensar em formas aí para trazer mais recursos, né? Para ajudar todas as pessoas, todas as vidas, na verdade, né? De modo geral, mais amplo aí, que foram afetadas né, por esse crime que aconteceu, né? E aí tentar ajudar de alguma forma, pensando em estratégias, sendo pela RISU ou não, enfim, a gente está aqui para pensar em ajudar com ideias e organizar de alguma forma para a gente possa mobilizar cada vez mais recursos. Estou aqui em BH, né? Sou aqui de Belo Horizonte. Quando isso aconteceu, isso bateu muito fundo aqui em mim. Imagino aí o Fernando que está bem mais próximo de mim como foi o impacto, porque que a gente praticamente sangrou por dentro também com tudo isso que aconteceu, algo muito próximo da gente, né? E a gente está aqui para poder, eu represento a RISU, mas também na minha capacidade pessoal aqui, né, de querer fazer algo a mais pela região, de pensar em outras coisas, a gente está aqui para poder ajudar e tentar somar da melhor forma possível, tá bom? Muito bom, muito obrigada. Cosme, pode agora? Apresente-se, como você chegou para essa reunião, assim, se está bem, se está tenso, cansado. Quem é você, onde você está e o que você faz aqui? Rapidinho. Bem, eu sou Cosme, sou presidente do Sindicato dos Aposentados do Estado de Minas Gerais. Fui aqui convidado pela Márcia para participar desse grupo, né? Para que possamos os problemas que nós temos hoje vivido aqui em Brumadinho. Estou neste momento em Brumadinho. Acabei de chegar agora do meu trabalho, eu estava viajando, porque eu sempre viajo bastante no estado de Minas, e acabei de chegar. E você me desculpa aí pela correria, pelo trânsito aqui. A Márcia ligou, me passou a mensagem: ó, Cosme, começou já. E aí eu vim correndo para que possa participar, e eu estou devendo essa participação. Há pouco tempo eu tive comprometido com vocês, mas por motivo de viagem, estar em viagem não deu para mim estar presente.
Mas estou aqui com as propostas já de parceiros para estar contribuindo também nesse grupo aí com os recursos aí, tá bom? Depois eu vou falar mais sobre isso. Tá bem, perfeito. Muito obrigada. Expedito, você já está livre, senão farei o meu. Eu farei o meu. Então, muito prazer de novo. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a facilitadora das reuniões aqui. Eu chego cansada, porque como a Mari disse, a gente já teve uma reunião de manhã, a gente do Círculo Geral, e a gente aparece que a gente está sempre no mesmo Zoom, né, Mari? E agora eu fiquei meio desconcentrada por conta dessa discussão horrorosa, desculpem. Então a gente faz esse check-in todo dia para a gente poder ter uma ação de empatia com a gente mesmo, tá? Para a gente saber se a gente está bem, se a gente não está bem, se a gente está presente nas reuniões ou não, porque o modelo do O2 ele é de distribuição de poder, a gente não tem uma chefia dentro dos círculos, cada um assume papéis, uma pessoa pode ter mais de um papel pode ter mais de uma pessoa. E por quê? Porque as pessoas dão o seu tempo na medida do que podem para fazer as atividades de um círculo. Oi, Expedito, quer fazer seu check-in agora? Abre o seu áudio, por favor. Pode concluir, eu estou ligando o meu notebook, que é melhor. Tá bom. Então, esse modelo do O2, a gente leva um tempo para colocar ele em funcionamento, mas ele só fecha o áudio que está pegando o meu áudio. E está dando isso. Mas ele tem a vantagem de que a gente tem muita autonomia nas atividades do O2, tá? Na atividade do O2, não. Nas atividades que seguem um modelo de gestão baseado no O2. O O2 significa organizações orgânicas, em autogestão. Esse modelo de círculo, a gente vai falar muito em círculo, muito círculo. Ele trabalha com um elo interno, um elo externo, porque a gente reporta com elos duplos. Quem é o elo interno daqui, Mari, que eu esqueci? Abre o áudio que eu não ouvi. Sou eu, Maria Clara, Renato. É o Renato. É o Renato. Legal, eu tinha esquecido. Viu, é muito elo também. É muito elo. Então aqui a gente está com os papéis principais preenchidos. A Mariana é o elo externo, o Renato é o elo interno. A Cristiane está como a secretária. O secretário, ele mantém a estrutura do círculo líder dele também, viu, Cris? Não é apenas um relato, mas os papéis são guardados pelo secretário. Mas isso está no Trello, você não precisa se preocupar. Mas esse é um papel do círculo. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque hoje nós temos uma missão de definir papéis. Para saber papéis, nós temos que saber o que fazemos. E aí eu não vejo, talvez o Círculo de Recursos não tenha uma obrigação de ter muitos papéis, porque de acordo com o propósito do círculo, o objetivo é a captação de recursos. Como é que isso vai funcionar? E que tipos de atividades que normalmente a gente parte de quais atividades são feitas para poder definir papéis para depois ver pessoas que energizam papéis. Deu para entender? Alguém tem dúvidas? Só, Maria Clara, um adendo aí, se você pudesse falar sobre o mandato, né? Que a gente é elo, mas não é para sempre. A ideia é rodar. Na verdade, isso a gente pode adaptar sempre. A gente está trabalhando com um mandato de 3 meses para os elos todos, mas é que a ideia é que a gente faça uma mudança constante, que não fique pesado para ninguém. Voltando a dizer que elo, a gente tem o elo, ele não tem que ter um tempo muito grande para dedicação disso, porque ele acompanha e traz ou leva informação. Então, o papel do elo, ele é o externo, ele traz os pedidos do elo do círculo externo para dentro desse círculo. O elo interno leva informações desse círculo para o elo externo. Esse é um papel dos elos. O resto é feito pelos papéis de dentro do círculo, que a gente ainda não tem. Deve ter um captador de recursos, produtor de informação. Isso é das dinâmicas que vocês entenderem que são necessárias para fazer o círculo andar. Essa é a Lorena. Só um segundo, por favor.
Joia. Enquanto a Maria Clara está olhando isso, gente, é só avisar que eu estou com 2 contas abertas aqui. Uma está gravando e a outra eu vou ter que sair, então eu vou ficar no telefone, viu? Ok, Renato. Esse telefone aqui é você, é isso? Isso, sou eu. Então, voltando, a ideia é que a gente decida isso. Eu estou me propondo a fazer um revisar, ou seja, a gente entender o que aconteceu com vocês nesse período para a gente entender o que foi feito. E a partir disso, vocês podem pontuar as necessidades de atividades que são feitas para a gente pensar em papéis. O que vocês acham? É um caminho? É só fazer assim ou assim, não precisamos nem falar. Se todo mundo concorda, beleza. Quem não está aparecendo não votou. Olha lá. Vai, Expedito. Ó. Expedito votou 2 vezes, safado. Não pode. Então, vamos lá. Mari, você quer começar por um revisar? Aí, Renato. Opa. Alguém fecha o áudio, por favor. Alguém está com 2 ligadas, está fazendo microfonia. Pode ser o Renato, que está gravando e está no celular. Então, vamos lá. Era você, né? Expedito, tá bom. Mari, você quer trazer o que aconteceu no círculo externo com relação à captação, ou você ou o Renato, sobre captação de recursos e um pouco do que precisamos fazer mais com relação a isso? Quais são as necessidades que estão aparecendo? Para a gente pensar em papéis depois? Acho que a gente... Você está muda, Mariana. Meu Deus, a gente pode fazer isso junto, Renato, porque acho que você está com algumas coisas, eu estou com outras. Então, a primeira coisa, eu acho que vale na constituição ou legislação de um círculo novo, já trazer alguns aprendizados de outros círculos que a gente tem vivido. Então, uma das coisas que a gente hoje apontou lá na nossa reunião de círculos todos é que a gente tem, em paralelo aos nossos encontros e reuniões, um canal de WhatsApp. Esse canal, acho que uma das coisas que a gente pode pensar é qual a função desse canal para este grupo e como a gente vai usar esse canal e qual é o papel dele em relação à nossa tarefa. Porque muitos de nós estamos em outros canais recebendo informações da Aliança de vários lugares. Então, acho que é importante a gente desenhar muito bem como a gente quer usar essa comunicação e como ela pode estar a serviço do nosso trabalho. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente colocou lá hoje, acho que serve para nós. A outra, em geral, eu acho que, diferente de outros grupos que têm, talvez, já estruturado um pouco a tarefa, talvez tenhamos que fazer esse desenho aqui, né? Não só a partir do que já temos de demanda, mas o que a gente espera de um encontro estratégico com canais diversos e inteligências diversas que estão aqui reunidas e que não são pequenas, com bastante experiência de como retomar a entrada de recursos para a Aliança. Eu acho que uma das coisas que a gente começou a pensar lá atrás e que vale retomar um pouco a gente tem dispositivos interessantíssimos de captação, mas eles parecem ser mais estratégicos. Primeiro, se a gente entender quais são as convergências que a gente poderia se apoiar em diversos dispositivos e cruzados com o círculo de comunicação. E uma coisa que o dispositivo sozinho sem comunicação não anda. Alguns deles têm já em si mesmo a própria possibilidade de fazer isso, comunicar de alguma maneira, enfim. Mas é uma questão. Então, acho que esse círculo, em vez de ser carregado de tarefas e funções para dentro, ele pode ser mais estratégico em relação a que redes ele precisa fazer para que esses dispositivos já estão prontos possam funcionar, né? De fato, a gente tem aí já softwares, plataformas, desenhos que já estão prontas, não precisa construir, elas só precisam ser ativadas, né? Então, para mim, é um círculo estratégico de comunicação e engajamento para doação. Enfim, não sei como é que a gente pensa um pouco isso na relação com a comunicação, que pode ser uma comunicação meio institucional da Aliança,
mas ela poderia ser uma comunicação estratégica também em mídias sociais junto conosco. Eu não sei, uma coisa, um desafio, porque fala comunicação, hoje em dia a comunicação é muito grande, né? Tem uma comunicação da aliança, uma comunicação entre os atores da aliança, uma comunicação sobre o que acontece nesse processo de regeneração da aliança e uma comunicação de estratégia em mídias sociais que agrega muitas camadas. Então, realmente, tem um desafio interessante aqui de como a gente vai, mais do que reconhecer as nossas ferramentas, operacionalizá-las a serviço deste projeto, né? Então, vou só para finalizar, acho que um dos recursos que a gente tem hoje, entre muitas ferramentas como a Risu, entre outras que estão aqui, vão explicar um pouco mais como elas podem trazer recursos para dentro da aliança. A B-Social hoje tem um dispositivo, além de ter uma página da aliança que explica um pouco o movimento, traz todas as instituições que estão envolvidas, as regras, o propósito e tudo mais. Existe uma ferramenta para você montar listas de eventos solidários. Então, você pode agregar, criar a sua lista, pode ser uma lista de aniversário, uma lista de um evento no território, um casamento, uma lista de um evento parceiro que queira se divulgar via WhatsApp, via Facebook, ou como você quiser, via e-mail, um convite para que as pessoas façam uma doação pontual para a aliança. É um recurso que a gente está usando bastante e que tem feito efeitos para outras organizações que estão cadastradas na plataforma. Só para relembrar, no caso da Aliança de Brumadinho, ela está cadastrada como uma causa emergencial, o que faz com que todas as nossas taxas que existem em relação às outras organizações tenham sido zeradas, a não ser do meio de pagamento que a gente não tem acesso, fez o convite e ainda não recebeu a possibilidade de zerar completamente essas taxas, tá? Que hoje é 3,24%, alguma coisa assim, se não me engano. Foi isso, mas eu posso tirar mais dúvidas e na própria página da gente na B-Social, que está divulgada aqui no Zoom, vocês podem encontrar mais explicações sobre isso. Mas enfim, então para constituir o círculo, acho que a gente tem que mapear quais dispositivos a gente tem, que comunicação estratégica a gente vai fazer e como a gente se alia à comunicação para poder fazer isso aqui se efetivar da melhor maneira. Eu queria complementar, acho que a Mariana falou tudo muito, muito bem dito, né? Eu acho que tem, de fato, a parte da captação, ela anda muito de mão dada com a parte da comunicação, né? Porque se a gente não pensar os dois juntos, não adianta. Então, por exemplo, a Mariana falou sobre a questão das redes sociais, né? Normalmente, causas emergenciais, elas têm uma adesão gigantesca naquele momento, né? O que a gente precisa pensar em fazer, isso envolve tanto captação quanto comunicação, mas principalmente comunicação, não deixar cair no esquecimento, né? Tentar trazer à tona nas redes sociais, nos veículos de comunicação, né, em sites de notícias, enfim, todas as questões, matérias e posts, né, enfim, nas redes, relembrando, né, assim, não relembrando, mas fazendo com que as pessoas não se esqueçam, né, tornar novamente, a gente sabe que no Brasil todo dia é uma coisa maluca, né, então assim, todo dia tem coisas onde as pessoas acabam entrando em debates extensos, enfim, né, mas esse tipo de acontecimento a gente não pode deixar de lado, deixar esquecido, né? Tem toda uma questão de conotação de que muita gente acredita que tudo ali precisa ser vamos dizer assim, pago via indenização, né, das empresas que estiveram ali, que foram responsáveis pelo rompimento, enfim, né? Mas também existe uma gama gigantesca de pessoas que não estão nem aí para isso, que querem ajudar e que se sensibilizam e provavelmente pela falta de informação que não está mais tão em voga assim, né, nas redes sociais, já tem outras coisas, como por exemplo vazamento de petróleo, de óleo, né, na costa do Nordeste, enfim, que está super em voga agora também. A gente tem que fazer um movimento de fazer com que as pessoas voltem a falar, né? E eu acho que a gente tem vários tipos de estratégias que a gente pode pensar em fazer, né? A Mariana deu a ideia aí, né, de voltar a fazer o trabalho em redes sociais, enfim. Mas tem outras formas também que eu acho que são interessantes, pessoal, só para agregar,
que é, de fato, construir uma rede, né? Uma rede do bem, uma rede de apoiadores na comunicação, né? E aí já é uma missão muito da parte da comunicação, construir essa rede, que é uma rede onde ela vai buscar apoio e uma parceria muito bem fechada com sites de notícias, com blogs, né? Com influenciadores. Para quê? Para que sempre que seja necessário fazer algum tipo de ação estruturada junto da parte de captação com a área de comunicação, eles automaticamente já ativem o gatilho para, tá na hora de comunicar assim, assado, vai, e criar ali uma exposição gigantesca sobre essas questões, né? Lucas. Oi. Desculpa, mas eu tenho uma responsabilidade com o tempo. Ah, tá. E essa eu acredito que a gente não, assim, o que eu estou fazendo um revisar, o que aconteceu. E, na verdade, essa é importante, mas a gente pode fazer isso em outro momento. E até porque existe um círculo dedicado à comunicação, e eu sou o elo interno dele. E eu acredito que isso é uma das tensões mais sérias que a gente tem que tratar. Então, a gente pode combinar aqui que no chat a gente registra as tensões. Tensão é qualquer assunto que a gente queira tratar. Não é para ficar, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, coisa que a gente queira trazer à luz, mas são questões que a gente depois vai dedicar para um debate, porque senão a gente gasta todo o tempo do debate no momento em que a gente ainda nem começou a isso. E a gente tem então, assim, isso é somente para a gente dar clareza e transparência para as questões. Então, assim, perfeito. Eu já te convido para a reunião de comunicação, que eu acho que é importante. E eu vou pedir só para o Renato fazer o fechamento aqui do revisar, que o pedido era para a gente ter clareza dos papéis. Como a Mari já falou da comunicação, a gente já pôs aqui, então a gente já sabe disso. E aí a gente evolui depois, pode ser? Tá ótimo, tá, beleza. Obrigada. Gente, Renato. Eu anotei aqui para ser bem breve nesse revisar, mas, que seja claro, é um revisar de 8 meses, né? Então, eu vou revisar... pontual, né? O que a gente conseguiu já, que é o nosso ponto de partida. Então, nós já temos aproximadamente aí R$130 mil, né, no banco, que é o patrimônio do fundo. Esses R$130 mil, ele veio de mais ou menos 1.800 doadores de um financiamento coletivo. Ou seja, nós temos 1.800 e-mails de pessoas que já doaram uma vez, e a gente pode falar, olha, nesses 8 meses, isso aqui é o que aconteceu. E agora a gente está com essa necessidade, doe de novo, com boas chances, né? Porque já tem um vínculo. Nós temos também 16 projetos aprovados. Esses 16 projetos são pessoas que receberam o aporte ou a aprovação do seu projeto, e eu acredito que por causa disso são entusiastas, né? E vão reproduzir, multiplicar a nossa mensagem e serem captadores naturais para o fundo. A gente tem algumas organizações que apoiaram lá atrás, então já foi falado aqui do Booking.com e tudo mais, mas eu quero mencionar o Google. O Google, ele entrou em contato com a gente e falou, olha, cada real que vocês captarem com funcionários do Google global, nós estamos falando aí de que talvez uns 50 mil pessoas trabalham no Google, a empresa Google vai colocar o mesmo montante, vai dobrar o apoio, né? Então, se a gente faz uma captação focada nos funcionários do Google, a gente tem um matching aí, dobra. A gente tem mais ou menos umas 50 pessoas que fazem parte da aliança e mais ou menos uns 25 organizações ou coletivos. Cada organização ou coletivo tem sua rede, tem seus WhatsApps, tem suas páginas, né? Então também dá para multiplicar por aí. E a gente tem uma experiência dentro do círculo muito relevante. Izu, Prosas, o Cosme, né? E cada um aí tem contatos, que pode ser acessado. Então, esse é o nosso ponto de partida. Eu vejo aqui que, em termos da natureza do círculo, né? Nós temos 17 pessoas, me parecem lá. A maioria são pessoas que têm plataforma ou têm alguma conexão com captação de recursos.
mas a gente não tem pessoas que são operadoras, né? Então, a pessoa de mídia social que vai fazer a campanha, que vai ficar atrás da campanha, né? Essa é uma necessidade de recrutamento para o círculo, pessoas que vão aproveitar toda essa experiência, todo esse contato, todo esse patrimônio que a gente já relacional que a gente já teve para dar o próximo passo, né? E nós também temos poucas pessoas do território, né? No ciclo mesmo do território é só o COSME. Então acho que também é importante ter essas pessoas do território para dar a voz e também porque né, mesmo aquela captação assim de rifa, de quermesse, de coisa assim, ela é mais do que o dinheiro, né? É um pouco daquele negócio lá da viúva pobre, que dá o pouco que tem, mas aquilo vale muito mais, né? Então, a pessoa que é do território e está contribuindo com o fundo, ela se torna fiscalizadora do fundo, ela se torna divulgadora do fundo, né? Ela vai ser as próximas lideranças do fundo. Então, eu acho muito importante envolver pessoas do território, instituições do território, nesse ciclo também. E aí vem uma pergunta, né? Como que a gente ativa no longo prazo tudo isso? Porque o propósito, a gente tem um propósito escrito, mas parece que ainda não está consolidado. Então, é um trabalho aqui com Maria Clara de a gente consolidar esse propósito e entender o compromisso e a disponibilidade de cada um do círculo, né? Porque pode ser que tenha pessoas que falam, não, eu tenho a plataforma, eu tenho experiência, mas eu estou aqui para ser acionado. E tá ok, ótimo, a gente pode trabalhar com isso, né? Mas precisamos também de um núcleo duro que vai ter o compromisso de se reunir aí com uma periodicidade, de estar acompanhando isso no longo prazo para a gente construir alguma coisa. Então, acho que também é importante a gente ter claro qual que é o propósito de longo prazo do ciclo e qual que é o propósito, vamos dizer, até o fim do ano, né? Para a gente conseguir individualmente e como coletivos dentro da aliança se posicionar e assumir compromissos, né? E é isso que eu anotei aqui. Já passo a palavra de volta para Maria Clara. Muito obrigada. Eu não sei, eu fiz um resumo aqui no chat das tensões e colocações que vocês fizeram. Não sei se representa e tudo, porque aí a gente já consegue colocar como tensão. Também algumas vão acabar migrando para o Trello. Todos têm clareza do propósito, a gente falou já dele, isso é importante porque nós somos movidos pelo propósito do círculo. Então, todos, principalmente os elos, representam um propósito. A gente toma decisões na autogestão baseadas no propósito. Ter clareza do propósito é fundamental. Isso é claro para todos, senão a gente vai reiterar todo dia. Sim, não. Ou chat. Todos têm. Renato, satisfaz sua atenção saber que eles sabem do propósito? Sim, eu acho que assim, né, tem a questão do propósito óbvio, que é captação de recursos, mas tem alguns propósitos não óbvios, que é captação de recurso não financeiro, já baseado na demanda que vem da curadoria. Então, muitas vezes, um projeto da curadoria, ele fala o seguinte, tem um campo lá que é, além do dinheiro, como posso ajudar? Às vezes ele coloca lá, olha, eu preciso de livro, de material escolar, né? E aí isso vem para esse ciclo, e aí é aquele negócio meio gincana, né? E aí, como que a gente arruma material escolar? Ah, eu conheço uma pessoa que tem, ou uma instituição que pode fazer doação, então esses contatos podem gerar isso, né? E a outra coisa relevante é aquele esquema de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, tem alguns proponentes dos projetos que vêm na curadoria que a gente fala assim, poxa, isso aqui não vai adiantar nada, R$ 2.500, né? Vai sumir em um mês. Esse daqui precisa de uma estratégia permanente de captação de recursos e de sustentabilidade. E aí, também eu acho que é um papel do nosso círculo apoiar essa transformação dessas organizações. E aí eu dou o exemplo, por exemplo, o Prosas, né, o Nexo, que é o Thiago,
ele ofereceu uma mentoria em captação de recursos, né? O Idealis, que é a organização que eu trabalho aqui em Nova York, ofereceu uma mentoria, um apoio em captação de voluntários, né? Gestão de voluntários. Então, são formas de apoiar indiretamente também. Acho que é o propósito. Agora, como que esse propósito se amarra em uma só frase? Ou isso eu ainda não sei direito. Pois não. Pode dizer, Mariana. Não, estava pensando se faz sentido que a gente tem um grande propósito regenerativo diante desse crime, tragédia, enfim, tem vários componentes aí nessa história toda. Mas você está falando de talvez objetivos específicos, né? Que estão engajados nisso. Porque quando você foi falando, Renato, eu acho que deixou muito claro algumas coisas. Queria ver se faz sentido para todo mundo a gente incluir isso como quase um detalhamento, né? Dentro desse macro propósito, que captar recursos materiais, financeiros, humanos, é uma maneira de fazer engajamento do território. Então, por mais que a gente pense, talvez, recursos que venham externamente, né, que possam ser amplos, que venham de doações internacionais, de funcionários do Google, de, enfim, outras empresas, o quanto essa pauta no território produz um outro tipo de coisa, que é justamente um engajamento, uma fiscalização, um empenho em fazer mais do que uma captação de recurso, mas uma produção de um projeto e uma aliança de regeneração, né? Obviamente, ampliar a captação é necessária em todos os níveis, né? E a sustentabilidade disso, né? Então, acho que você pôs outras coisas nesse propósito aí, né? Pôs palavra nisso. A gente tem uma medida para propósito no O2. Eu já vi o teu post aqui, Janaína, mas assim, a gente tem uma medida sobre propósito no O2 que é algo que é inalcançável, porque não pode se esgotar. Talvez isso a gente possa construir ou trazer para a próxima reunião para a gente não consumir todo o tempo, mas a gente voltar para ele. Isso eu estou pondo para vocês decidirem. Uma redação melhor do propósito. Mas ela pode ser em... a gente evita verbos, mas assim, território constantemente nutrido de recursos diversos, dos diversos recursos para a sua regeneração. Isso é amplo, mas ele casa um propósito geral para tudo isso. Tudo bem? Mas isso não precisa. A minha proposta é que a gente não decida isso aqui. Eu estou vendo que está todo mundo ficando cansado. E essa é uma discussão que a gente pode fazer offline. No Trello ou em outro ambiente, eu não sei por vocês. Senão a gente continua aqui, a gente faz a construção do propósito. Construção de propósito de papéis são coisas que são cansativas. Offline? Você está falando aí que vai ser algo demorado, cansativo, eu acho que requer um pouco mais de energia, de mais tempo para a gente poder fazer isso bem feito, né? Então... assim, eu tô vendo o rosto de vocês cansado. Quem tá mostrando aqui, mas eu sei que tá tarde, então, e a gente vai entrar numa discussão que a gente tem muita coisa para falar. Se essa redação que eu dei para o propósito, ela atender neste momento, a gente pode evoluir. A cada reunião, a gente pode fazer. A gente tem um momento da reunião que se chama sincronizar e adaptar, na verdade, onde se alguém não se satisfaz com o propósito, ou qualquer coisa dentro do que está decidido, a gente faz uma adaptação e muda. Então, se essa proposta que eu fiz estiver adequada para a gente prosseguir, eu só proponho que a gente use e prossiga, para não consumir o tempo. Se vocês concordam, está concordado. Positivo? Beleza. Então, ficou território nutrido dos recursos necessários para a sua regeneração em todas as formas. É isso o propósito nesse momento. Cris, isso é uma missão sua, registrar, tá? Você pode repetir para mim, por favor? Território permanentemente nutrido dos recursos necessários para a sua regeneração. Recursos em todos os sentidos, né? Pessoas, dinheiro, isso é amplo o conceito do recurso. Não precisa escrever isso, recurso é só para registrar que é um conceito amplo.
na conversa surgiram alguns papéis. Trabalhamos neles. Pessoal, atenção, a gente falou de alguns papéis. Nós temos que fazer, surgiu um papel de pessoas que energizem as plataformas, papéis que energizem as mídias sociais, o engajamento e cadê o que eu peguei? Fomento de capacitação, porque está ensinando a pescar. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu estou falando sozinha para mim. Gente, não faz sentido. A gente podia listar todos os papéis que você conseguiu escutar. E aí vamos lá. Então vamos lá. Eu fui pondo ali, eu queria validar com vocês. Eu vi um fomento, eu vi um papel que é ligado à formação e capacitação. Eu vi um papel de engajamento das redes, da sociedade como um todo. Acho que tem engajamento no território e tem engajamento em mídias sociais. Engajamento no território. Deve ter alguma coisa um pouco mais burocrática de contabilização e coisas assim, suponho. O que mais que eu coloquei aqui? O que apareceu da conversa até para mim foi a operação nas plataformas, engajador de mídias sociais, representantes do território, fiscalizador, cuidador do fundo, que é uma coisa que o Renato colocou, que é acaba acontecendo, que ao participar ele acaba cuidando da aplicação do fundo. Mas basicamente são 3 papéis que eu percebi imediatos. A gente pode decidir só o propósito desses papéis e a gente encerra por aqui a questão papéis para poder evoluir depois. O que faz formação e capacitação, o que faz engajamento da sociedade, o que faz engajamento no território. Cada papel obrigatoriamente ele tem que ter um propósito. O resto, não assim, quais são as obrigações e tudo, isso vai sendo evoluído ou a partir do propósito a pessoa que energiza decide. Então, quando a gente pensa em um papel de formação e capacitação, qual seria o propósito dele? Na mesma linha do que eu fiz. Orientar o território sobre formas de levantar recursos? Poderia ser? Acho que podia retomar também o contexto onde apareceu esse papel aí, só para a gente... Foi quando o Renato falou de que existem na curadoria projetos que acabam pedindo constantemente recursos e ficam dependentes do fundo. Mas na questão da sustentabilidade também. Exatamente. E que tinha uma organização que estava disposta a fazer uma mentoria em relação a isso para outras organizações, né? A Prozas diz que faria esse fomento. Eu acho que é mais um papel de articulação, de novo, de recursos que possam gerar mais sustentabilidade, mais capacitação, do que alguém para fazer formação e capacitação. Eu estou talvez pensando que a gente é mais um articulador dessas competências e desenvolvimentos dessas competências do que, de fato, alguém que vai fazer formação e capacitação. Não sei se isso muda um pouco o papel, entendeu? Talvez mude. Um articulador é uma coisa, né? Vai pegar lá o pessoal da mentoria, vai pegar lá, entendeu? A gente falou hoje também do Oasis, enfim, que é um tipo de recurso que traz para o território, que engaja o território em conseguir seus próprios recursos de uma maneira muito diferente do que pedir dinheiro para comprar, por exemplo, lá no caso, um projetor. Então, eu acho que talvez a gente como mais articulador do que como um papel formação e capacitação. Eu não consegui entender muito essa maneira de... Não, isso... eu vejo os dois, né? O de mentoria e capacitação, eu não sei, também não sei se é um papel ou se assim, já está posto como um recurso que a gente tem e aí a gente só faz o alocamento, né? Agora, o do Oasis tem um papel que chama Caça Tudo,
que é a pessoa assim, você está no meio daquele mutirão, estou fazendo um paralelo aqui, está no meio daquele mutirão e aí a gente está precisando de tinta. E essa pessoa vai jogar no Facebook, ó, quem tem tinta, precisa de tinta, vai atrás de loja e tudo mais. Então, talvez esse seja um papel, quando a gente receber a demanda, precisamos de livro, essa pessoa vai correr o Facebook, vai acionar o resto da aliança, perguntando quem tem, e fazer o negócio acontecer, né? Caça então, tudo é talvez seja bom. um papel. Caça tudo. Caça qualquer negócio. É caça? Caça. Tá registrado. Então tem um papel. Eu posso comentar, Mariana? Lógico. Você está ouvindo? Pode. Pode falar, Expedito. A intuição está muito... Da formação, inclusive para fazer esse trabalho. Me ouvem? Seu áudio está muito ruim. Tudo está ruim, porque está congelada a imagem, eu estou na dúvida se vocês me ouvem. Agora sim? Melhorou. Tá. Então, na questão anterior, havia a separação do papel. Então, tem os especialistas em captação, mas que às vezes não têm disponibilidade para operacionalizar. Eu imaginei que formação e capacitação ia nessa direção, de formar pessoas, capacitar pessoas para fazer esse trabalho eventualmente operacional. Talvez até nesse exemplo que o Renato deu agora aí do papel dentro do Oasis. Isso que eu acho que é talvez interessante fomentar. E aí, o Renato também falou agora há pouco sobre o recurso. Então, eu imagino sim que então, essa orientação para os usuários dos recursos, os proponentes de projetos, as instituições do território, contassem com um recurso, né? Um recurso que fosse esse recurso de suporte, que é um dos itens que está no questionário quando se pede recurso para a rede. Quer dizer, além de dinheiro, o que mais nós podemos te ajudar? Então, acho que nesse ponto desse outro recurso é importante também destacar como uma disponibilidade da rede. Inclusive, aí, acho que o papel do Círculo Sociedade podia contribuir muito nesse sentido, de fazer esse auxílio, essa ajuda a esses proponentes que estão no território. Acho que vejo que são dois papéis também bastante distintos, mas necessários. Eu me perdi, perdão. Um mapeamento de recursos diversos. Eu fiquei aqui viajando na fluxonomia e me perdi, porque a gente na fluxonomia mapeia em 4 dimensões. E aí perdi a lógica, desculpa, erro meu. Eu estou na segunda dimensão só, tá? Na social. Na ambiental. Na ambiental, Não, assim, em síntese, o papel que pode caber a recursos, mas também caber ao Círculo Sociedade, que é disponibilizar um recurso de orientação para os grupos e para os proponentes de recursos quando eles submetem projetos. Então, necessariamente não é só dinheiro, né, com recurso. Então, eu acho que esse recurso interno da rede disponibilizado pode ser um papel importante para ser exercido. Expedito, podemos encaminhar isso como um projeto? Porque com papel ele não se acaba, porque isso tem um perfil de projeto. Algo que é uma atividade que vai ser feita, endereçada para quem vai apresentar projeto para a curadoria. E pode ser um guia. Não precisa ser um papel, pode ser um guia de orientação. Faz sentido? Não sei. Para mim não faz muito. Eu continuo achando que são papéis diferentes, como disse o Renato, não excludentes, mas acho que são ações, são papéis diferentes mesmo. Inclusive pode ser exercidos por pessoas diferentes, por ser papéis diferentes. Pode ser pela mesma pessoa. Mantemos para ser feito. Para ser discutido, pelo menos. Tá.
Recurso de orientação sobre o uso do recurso para a curadoria, né, nos projetos. Para levar. Tá bom. Então, isso tudo a partir do formação e capacitação, né? O que mais algum aqui de capacitação e formação que vocês vejam que precisa haver? Ou posso mudar para engajamento? Eu não sei como é que está a prestação de contas dos recursos dos projetos que estão acontecendo. Se existe alguma necessidade de a gente pensar e se está para esse círculo se colocar à disposição para facilitar essa prestação de contas e a transparência dos gastos, né? Se é aqui que está colocado isso ou mais na governança ou dentro da própria dimensão administrativa do recurso lá com a nossa cidade. Não sei se a gente precisa pensar nisso. Fico na dúvida de a gente carregar muito de outras coisas nesse grupo e de perder o foco de captar novos recursos. A gente dá primeiro visibilidade, depois a gente decide tirar. Nesse momento a gente está trazendo à tona. Talvez não faça sentido, tudo bem? E talvez esteja tudo bem, a prestação esteja tudo ok, e não tenha necessidade de formação nesse sentido, né? De transparência, de notas, que são notas... Pode ser uma atribuição de um papel de comunicação, por exemplo. Pode ser O cara tentando falar, né? Eu tenho uma sugestão para isso. Eu acho que faz sentido e seria um papel de relações públicas com os doadores. Legal, gostei. Então ele estaria preocupado e até levando lá para o ciclo de comunicação ou para o território o que precisa ser comunicado para os doadores para eles continuarem animados, né? E aí vai desde transparência até o que está acontecendo, até, enfim, essas coisas. E tem uma sugestão também para o papel de mentor, para a gente colocar o nome de Sabe Tudo. Aí é um mentor tanto interno quanto para os projetos, né? Mas é a pessoa que tem a experiência e está disponível para ser um mentor, para fazer essa função. Legal. Podemos passar para o engajamento da sociedade? Agora, Lucas, a gente poderia mexer naquilo que você estava falando. E a Janaína já mexeu também, dizendo que ela faz engajamento em redes. Lucas, quer acrescentar algo agora, falar sobre a pessoa, o perfil da pessoa, o perfil do papel para engajamento? Você estava trazendo? Não, na verdade, o que eu estava querendo dizer, eu estava querendo falar mais sobre potenciais estratégias mesmo de captação, né? Então, o que eu estava mais colocando é a questão da necessidade dos dois grupos, né, andarem juntos nesse sentido para criar diferentes estratégias. Então, eu acho que o perfil desse tipo de pessoa é uma pessoa extremamente dinâmica, que vai articulada, que tem um poder de criação de rede mesmo, né, e de, vamos dizer assim, vender o peixe do projeto, né, mostrar que está sendo feito a várias e várias mãos, né, que tem pessoas em vários estados focando nisso para que a gente possa ajudar todas as questões. Acho que o perfil da pessoa tem que ser muito nesse sentido, que ela tenha, talvez não vai ser uma pessoa só, né, porque às vezes uma pessoa tem uma habilidade muito boa jornalística, né, em termos de relacionamento com jornais, com sites, né, com blogs, e talvez outras, né, terão mais habilidades na questão de criar formatos e elos aí junto com nas redes sociais, estratégias de redes sociais, enfim. Eu tenho um contato de uma startup que chama Squid. Eles são uma startup voltada para influenciadores nas redes sociais, enfim. Não sei se as pessoas conhecem, mas eu posso tentar bater um papo lá com o fundador que eu conheço para entender se para eles faz sentido
fazer algum tipo de parceria e aí eu linko com o pessoal que tiver da comunicação para eles trocarem uma figurinha, né? E aí, só que eu acho que a gente tem que entender junto com o pessoal da comunicação nesse sentido, quem são essas pessoas, né? Quem vai ser as pessoas responsáveis, enfim, mas aí é muito mais um bate-papo rápido, só para pontuar mesmo, para depois direcionar os esforços. Eu posso falar? Sim, Fernando, pode. Eu gostaria de saber, eu sei que talvez não seja o momento, mas eu gostaria de saber da questão da comunicação, porque ela é fundamental no meu entendimento, para a gente conseguir captar alguma coisa. A questão da comunicação é muito importante aqui dentro do território, na medida em que nós somos aqui afogados pela Vale e o seu esquema de comunicação. Quer dizer, está todo mundo falando, Lucas comentou sobre a questão da comunicação, de como é que pode acontecer essa captação através de várias estratégias de comunicação. Eu vou passar para vocês o seguinte: não tem lugar para fazer. A mídia não nos sufoca. Não há possibilidade da gente colocar alguma questão que não passe pelo crivo da Vale. Entende? A gente não consegue furar o bloqueio. E a estratégia da Vale é o seguinte: está tudo beleza, todas as ações estão sendo feitas a contento, está tudo saindo muito bem, está todo mundo contente, feliz. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente ficou sabendo, numa audiência que aconteceu lá na Sexta Vara da Fazenda Pública, onde está correndo a questão da Vale, né? Que vai haver racionamento de água no próximo ano em Belo Horizonte. Tá certo? Por absoluta incompetência da Vale em fazer o trabalho que ela tinha que executar da captação do Rio Paraupeba. Então, e isso não aparece. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que precisa de acompanhar um pouco, sei lá, o Círculo Comunicação. Eu acho que ele tem um papel fundamental nessa história, porque para a população de Belo Horizonte as coisas estão indo muito bem em Brumadinho, obrigado. Então não tem, para que eu vou contribuir? Tá tudo indo bem. Por exemplo, eu tive uma conversa com uma pessoa aqui de Belo Horizonte. Eu estou em Belo Horizonte agora, na casa, enfim, estou aqui em Belo Horizonte. Tive uma conversa há pouco tempo atrás com uma pessoa que colocou o seguinte: mas tem 11 bilhões de reais reservados para Brumadinho pela Vale, para aplicar na regeneração do município. Não é verdade. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que existem estratégias, né, principalmente quando você diz isso, eu concordo com você. Se a gente pensar em mídias tradicionais, né, talvez a gente enfrente desafios nesse sentido. Mas uma das coisas que a gente precisa mostrar, né, é compilar essas informações, compilar esses dados, né, mostrar isso que você está falando, né, e apresentar isso para as pessoas, né, apresentar isso para todos os meios possíveis de comunicação, sejam eles sites de notícias, né, blogs, enfim, mas principalmente, ao meu ver, existe a possibilidade, né, bem grande, de ser trabalhado isso na questão de influenciadores, porque, como você falou, que a Vale ela coloca uma sombra sobre esses veículos, né, e abafa essas informações, igual você está falando. Mas ela não consegue fazer isso em escala, não, né? Ela não vai conseguir fazer isso com o pessoal que está no Brasil inteiro, né? E essa causa, ela não é de Belo Horizonte, de Brumadinho, né? Ela é do Brasil, né? Então, assim, não é só Belo Horizontino que tem que saber que não está tudo bem, né? É o Brasil inteiro que tem que saber que não está tudo bem. Então, quando a gente cria vamos dizer, essa corrente do bem, né, essas pessoas que vão estar fechadas com Brumadinho, né, para uma reconstrução, né, não só da cidade, mas das pessoas,
né, do turismo, de tudo que tem afetado, né, e mostrar esses impactos, né, igual você falou, Belo Horizonte vai ficar com racionamento de água a partir do ano que vem. Então, assim, sei lá, criar um e-book, criar um vídeo, criar alguma coisa, tenda os impactos que vão acontecer nos próximos X anos por conta do rompimento da barragem, né? Então, a gente criar materiais, criar conteúdo relevante para que as pessoas elas entendam, mas não é criar algo técnico, é criar coisa para falar para pessoas igual a gente, né, que não sabem detalhes técnicos, para que todo mundo possa entender o que está acontecendo e que ainda está acontecendo, né? O Corpo de Bombeiros está até hoje lá retirando, fazendo buscas, né? Então, assim, não é uma coisa que parou, né? A tragédia ela pode ter parado para algumas pessoas, as pessoas estão lá fora, mas para quem está aqui, Brumadinho, Belo Horizonte, que está mais próximo, ela continua até hoje, né? Brumadinho, então, ela continua e vai continuar, infelizmente, por mais algum tempo, né? A gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar essas implicações. Pessoal, posso fazer uma proposta? Eu proponho um papel chamado guerrilheiro de informação. Como é? Guerrilheiro da informação. De notícias. Eu tenho feito um pouco isso, sabe? Eu tenho feito um pouco isso. Então, a gente cutuca lá no 247, a gente sai correndo atrás de... Mas, como papel, várias pessoas podem energizar. E aí pode decidir que caminho seguem. Mas se tem um bloqueio na mídia tradicional, não adianta eu colocar assessor de imprensa. Eu estou propondo aqui que a gente pense num papel de guerrilheiro, para usar mesmo o termo de fazer marketing de guerrilha, né? Que é uma forma de fazer abordagens diferentes, de fazer online, de usar as redes de WhatsApp, mas fazer vídeo no território. Mas aí vai precisar de pessoas do território também, Fernando. Mas a gente tem condições Não, a gente precisa engajar para fazer. A gente fala no genérico e ninguém pega. Então tem que fazer o papel tal, tem que fazer tal coisa. Então me diz, o que é aqui? Não, aqui a gente está deixando o papel registrado. Isso. Pessoal, tá? são duas coisas ao meu ver aqui, tá? Só rapidamente. Uma coisa é munir de conteúdo sobre todas as questões dos impactos que estão sendo feitos, né? E colocar em evidência todas essas questões complicadas. Uma outra coisa, e aí eu acho que é extremamente possível fazer, trabalhar buscando as grandes mídias, né, é o pedido de apoio, né, o pedido de doação, né. Então, por exemplo, lá na Riso mesmo a gente tem um editzinho, uma barrinha pop de doação, por exemplo, que as organizações usam para fazer parcerias com sites de notícias, com blogs. Isso pode ser algo que a gente pode pensar em fazer. Então, quando a pessoa acessa um site, por exemplo, sei lá, o Sou BH, né? Vou até bater um papo com o Léo, que é o Léo Chebli, que é o dono do Sou BH. O Sou BH tem mais ou menos 500 mil, 600 mil, 700 mil acessos por mês. Então, é um site que fala sobre notícias de Belo Horizonte. Um puta site, eu conheço. Né? E é um cara super engajado, né? É um cara que apoia diretamente o Hospital da Baleia aqui em Belo Horizonte, né? Então, financia várias coisas lá. Eu posso bater um papo com ele para ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Quando a gente vai, obviamente, com um tema que é um tema que vai ser falado, vamos dizer assim, com caráter de levantar uma bandeira contra uma empresa, né? Aí tem blindagem, né? Igual o Fernando falou. Eles estão fazendo esse trabalho para tentar ter blindagem e talvez uma ou outra, ou algumas, né? Mídias, alguns meios, prefiram não contar esse tipo de história, porque às vezes vão pensar, vão perder um patrocinador, vão perder um cliente, etc. Então, pode ser que isso seja um problema. Mas quando você fala, cara, ajuda a gente aqui a levar, a passar para as pessoas aqui, que elas podem doar para a reconstrução de Brumadinho, para ajudar as pessoas que estão lá, enfim, né, é uma outra estratégia. Então, a gente tem que fazer esses dois lados, né? O lado de aproveitar esse pessoal que tem muito fluxo, muito acesso nos sites, enfim, e fazer com que eles
sejam vamos dizer assim, um outdoor, né, para a nossa causa, para que as pessoas possam ir lá clicar e conhecer um pouco mais e fazer uma doação, etc. e tal, né? E ao mesmo tempo fazer estratégias com as redes sociais e aí criar toda uma estratégia de entender qual que vai ser, para qual lado a gente vai. Se vai ser um lado mais de confronto, enfim, ou vai ser um lado mais de, cara, isso aconteceu, né? Vão ter esses impactos, mas a gente precisa da sua ajuda para reverter tudo isso, né? Então, só contribuindo com essa parte que eu acho que é possível. Amanhã eu vou ligar para o Léo para bater um papo, para entender se ele toparia, por exemplo, ser o primeiro aí desses parceiros, e com ele a gente consegue trazer outros, provavelmente. Então, fale, Cosme, abra o áudio. Eu não tenho como, eu não sou host, senão abria. Do lado esquerdo, embaixo, Cosme. Tem um aqui embaixo. Do lado do cantinho tem um microfone. Clica aí, entrou. Agora aí. Enquanto ele não começa, eu só vou colocar uma frase do Bruce Lee, que é o seja como água, né? Eu acho que o nosso toque de comunicação, ele pode ir pelas frestas, assim, pela chamada da regeneração, que é acolhido por todos, né? E aí a gente começa a impactar e influenciar também nessa questão da transformação, mas de uma maneira que a gente consiga acesso na mídia tradicional também. Cosme. Oi. Pode falar. Pode falar? Então, essa discussão aí que o Fernando levantou, né? E o Lucas também debateu ela também. Eu acho o que nós está vendo em Brumadinho, primeiro que a Vale, o Fernando falou uma coisa que ela é verdadeira, né, que a gente vê o que tem, porque ela quer se tornar o que ela destruiu, né? E quer mostrar que ela está cuidando de Brumadinho e que não deixa outros entrar para fazer o papel que tinha que estar fazendo, que é a reconstrução de Brumadinho. Então, a gente, nesse caso, algumas imprensas, algumas informações que vêm ao município, ela é podada, sim, tá? Ela é podada esse império, né, que domina o mundo. Então, é o seguinte, eu se proponho também a estar contribuindo com toda essa, principalmente nas divulgações, né? Nós temos a rádio, eu tenho uma rádio web também, a gente pode colocar também algumas informações, algumas coisas que a gente possa divulgar. Eu proponho também, se for para que possa construir um informativo, alguma informação, o sindicato nosso bancar essas informações, essas divulgações para a população de Brumadinho. Então, a gente se propõe a fazer isso para que a gente possa furar esse bloqueio, para que todos possam saber a verdade que é dentro do município. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais e em outras regiões, que Brumadinho está bem, está ótimo. Dinheiro em caixa, uns 221 milhões, outros falam 100 e tantos milhões, outros 100 milhões, e vai por aí. Enquanto tem gente aí morrendo em hospital e quase morrendo em UPA, no pronto atendimento. Enquanto nosso povo está precisando de uma ajuda, precisando da situação para que ele possa sobreviver,
enquanto que esse dinheiro está aí sem ter nenhuma direção para ele. Até agora eu não vi essa direção desses dinheiros, desses recursos. Então, a gente tem que se mostrar bem e juntar com os nossos parceiros para que a gente possa trazer a verdadeira ajuda mesmo para que esse lá na ponta receba tudo isso. Eu se coloco à disposição, o sindicato coloca, para que possa fazer esse trabalho aí na divulgação, nas mídias, eu tenho acesso às rádios que eu tenho, e a gente puder fazer todo esse trabalho aí para que a gente mostre a verdadeira cara de Brumadinho e que mostre o nosso verdadeiro trabalho também em prol de Brumadinho. Muito bom, obrigada. A gente está no grupo da comunicação, no círculo de comunicação, a gente está precisando de gente, bastante gente. Porque o que vira, assim, lá existem pessoas que, como aqui, a gente lá não está conseguindo engajar no WhatsApp. A gente tem tentado movimentar e não tem pouquíssima pessoa. Então, um dos pedidos que a gente tem de tensão tem que levar daqui para lá, né, Renato? Os pedidos que são de comunicação, mas as pessoas que podem ajudar a energizar papéis da comunicação, que são de produção de conteúdo, produção de site, produção de newsletter, intranet, tem uma série de atividades e projetos em comunicação que está faltando gente para energizar, que é por isso que não está sendo feito. Eu sei porque eu sou ela interno lá. Então, eu também sinto falta, eu fico em dívida aqui com vocês quando eu ouço isso, de verdade. Maria Clara, nesse sentido, eu acho que a gente precisa de um influxo grande de novas pessoas em quase todos os círculos, sabe? Sim. E aí tem três caminhos para isso. Um dos caminhos é recrutar pessoas novas e ter a Andressa, que já está com essa tarefa. O que a gente precisa fazer é passar para ela, via Trello, né? Quem que a gente quer recrutar, qual que é o perfil para qual papel. E ela vai colocar isso no Atados e no iDealers, para a gente começar a recrutar as pessoas. A outra maneira é a gente acessar a nossa própria rede interna, né? Então, o Instituto de Regeneração Global faz uma chamada lá. Nossa cidade faz uma chamada. Somos todos atingidos, faz uma chamada. E assim por diante. E a gente trazer mais pessoas que já estão vinculadas às organizações e coletivos que já estão na aliança. Isso é até mais vantajoso, porque eles já estão ligados a um grupo, né, dentro da aliança. E o terceiro ponto é o recrutamento do pessoal do próprio território, né, que aí eu acho que é via círculo território que a gente consegue. Não, perfeito. Deixa eu explicar para o Cosme porque ele não te ouviu. Cosme, ele disse que existem... O sinal está muito ruim, ele está escutando, não. Você me ouve? Você ouve? Fecha o seu vídeo. Tem uma câmera do lado do microfone. Vai melhorar o áudio. Do lado onde você liberou o seu áudio tem uma câmera de vídeo. É só você clicar que você não vai transmitir. Aí, melhorou o áudio? Melhorou? Deu certo. Então tá bom. Certo. Então, o que a gente colocou... Pessoal, eu vou pedir mais uns 5, 10 minutos que a gente atrasou o início da reunião, tudo bem? Que tá faltando 2 minutos para encerramento. O que ele pediu, o que o Renato disse foi que existe uma forma da gente captar voluntários dentro das entidades ligadas à aliança e que demandas de pessoas do território poderiam ser feitas no território. Como foi o que eu falei, eu vou explicar por que eu falei. Porque na verdade o Cosme estava oferecendo ajuda, Renato, da estrutura dele de pessoas e de veículos. Então, eu estou lembrando de que uma das questões do não fazer da comunicação é que a gente não está com os voluntários não estão ativos. E é isso. O problema não é não existir estrutura, é que não está tendo energização do que precisa ser feito. E aí fico
Estou colocando essa questão só para vocês, porque falaram de pessoas e de caminhos para seguir em comunicação, mas o caminho deveria ser para comunicação, né? Só para a gente poder manter o propósito desse círculo também ativo, que é garantir recursos para. Então, talvez guerrilheiro de conteúdo não deva ser aqui, deva ser um pedido para ser feito para passar para comunicação. Para aí o engajamento de pessoas para doação ser aqui. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas não sei se a gente aqui não abre demais. Era uma preocupação da Mariana, da gente abrir muitas frentes e perder o foco daqui, sendo que existe um círculo dedicado a isso. Renato. Eu queria fazer um comentário. Posso, antes do Renato? Pode. Mas a gente vai encaminhar depois de você para o check-out, tudo bem? Tá. Após do horário. Eu queria colocar isso porque vocês usam a expressão agora de captador guerrilheiro, ou algo parecido, mas na fala do Lucas, você falou uma coisa também do comunicador guerrilheiro. Eu queria lembrar que eu apresentei ao Renato e ele já introduziu no grupo aí uma pessoa que está aguardando uma forma dele poder contribuir, porque tem muitas demandas, que é o Cléster Cavalcante, que é um jornalista que foi para a guerra da Síria, ele foi para Alepo, ele estava indo por conta própria, pediu demissão da Isto É para ir por conta própria, enfim, a Isto É acabou financiando a ida dele para lá. Ele escreveu livros sobre isso, então é um jornalista experiente de vários veículos e trabalhou aí na fundação da Vale, Regenera, parece, né? Que é o nome da fundação. Que Fundação Renova. E saiu por não concordar com a maneira que estava sendo conduzido. A Renova é um absurdo total. Mesmo. Pois é, ele saiu do emprego bom, foi para lá, ele estava ganhando bem, mas falou, não fazia sentido e pediu demissão. Então, assim, é só para dizer que tem uma pessoa nesse nível um pouco mais hard, com uma experiência que pode ajudar na questão da comunicação, para você ver como é que podia ser engajado. Cadê esse cara? Traz logo. Não, ele está por aí, ele já está no grupo, inclusive. Ele está no grupo da comunicação, mas assim, as reuniões na comunicação ainda não estão fluidas, então precisa criar uma nova estratégia lá de engajamento. Talvez falte justamente plano de ações para a comunicação, para o pessoal que está lá fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não sei se posso falar uma bobagem, mas se vocês derem, falando aqui no Molt, né, derem as missões para que eles possam cumprir, né? E aí vocês avaliam quem está fazendo e quem não está fazendo. E só para complementar aí, uma possibilidade que possa ter também, aí eu não sei se é viável para vocês ou não, né? Cara, é fazer propaganda patrocinada nas redes sociais mesmo. Buscamos, se tiver algum tipo de reserva financeira, alguma coisa, uma baixa, assim, não sei se é viável ou não, tá? Mas só uma ideia. Buscamos profissionais de comunicação para dar voz a Brumadinho, alguma coisa assim, né? E aí o pessoal que vai vendo aquilo, né? Opa, quero movimentar, quero fazer alguma coisa, eles vão se cadastrando lá e vocês mesmos vão conseguindo cada vez mais pessoas. Não sei se é algo viável para ser feito, né? Questão de verba, mas... O Renato, como elo interno aqui, vai encaminhar essas demandas daqui para a comunicação, para o elo geral, e aí a gente lá pega, eu já também em comunicação, e a gente vai falar com o elo externo de lá, que é a Tamira, para receber essas questões e a gente tratar disso, e com certeza é uma preocupação que todos nós temos, né? Muito importante. A Mariana, por exemplo, faz parte do Círculo Comunicação, inclusive por conta da questão das prestações de contas que tem que ser feito, e tem um site. Então, a gente estava falando em TVS, né? Produção de site com viés tal. Mas, sim, a gente já tem essa tensão e é uma tensão que tem que ir para o círculo maior, não é aqui que a gente vai decidi-la, porque exige interações com outros círculos. A gente chegou no tempo final da nossa reunião. Eu acho que a gente queria propor para a próxima reunião que a gente traga mais projetos também, e que a gente decida fazer sugestões para esses papéis no Trello, para os propósitos, a gente vai registrar lá, mas que a gente se comprometa a entrar no Trello. Todo mundo tem acesso ao Trello aqui?
Não? Eu consegui hoje, consegui. Eu vou mandar o link aqui, peraí um pouquinho. Eu consegui hoje. Que bom, fico feliz. Deixa eu mandar o link aqui. Eu tô falando que não, mas eu, na verdade, não, eu acho que o Renato mandou. Deixa eu dar Não, mas não tem problema, que eu vou mandar agora. Então tá bom. Aí é só clicar aqui que deve dar acesso. E porque aí a gente se compromete a tensões de recursos marcar em azul, com a etiqueta em azul e qualquer coisa. E a gente assumir isso como um código. E quando a gente marcar isso, a Cris, ou deveria ser a Cristiane, marcar o nome do papel que a gente combinou aqui, a gente se compromete a escrever a escrever pelo menos o propósito, e aí a gente escreve lá no card para vocês verem, e aí a gente vai contribuindo nos comentários, porque dá para evoluir, não precisa ser na reunião isso, tudo bem? Cada um vê o tempo que tem para poder fazer isso, mas é um compromisso que temos de fazê-lo. E para ter isso para a próxima reunião já decidido, para a gente poder evoluir. Aquilo que for na medida percebendo que talvez não seja nesse círculo, seja no outro, a gente até pode pontuar, e aí vocês, elos, levam para a reunião maior e a gente debate lá uma transição, tá bom? Eu queria fazer um encerramento, pedir para vocês falarem sobre como foi a reunião, como é que vocês saem dessa reunião, como é que a gente está saindo. Renato. Oi, Maria Clara, desculpa. E quando que vai ser a próxima reunião? A gente já tem? Secretária, temos que convocar uma nova reunião. Essa é uma atribuição você tem poder para isso. Ok. Não precisa nem buscar consenso, tá? É sua atribuição. Ok. Eu estou fazendo brincando, mas é claro que a gente vai buscar o melhor horário para todo mundo. Exatamente. Então, a gente pode perguntar se todos preferem o horário noturno ou se outros horários são melhores. Eu sei que todo mundo trabalha, tem horários e tem horários, etc. Mas também podemos... Isso a gente pode usar o WhatsApp para combinar. Não precisa ser aqui. Tá sobrando o horário da madrugada, só lembrando. Tá? Né? O que a gente faz da meia-noite às 6. Mas a gente combina via WhatsApp, o horário é mais fácil. Pode ser? Pode ser que você que manda nisso, isso é uma sugestão minha. Não, geralmente eu mando lá no grupo mesmo de recursos. Beleza. Aí quando tá com a marca datada que joga para outro grupo, né? Beleza, então ficamos com essa missão. Vamos fazer o encerramento? Vamos lá. Janaína, você que foi a primeira, né? O Lucas foi a primeira a entrar, mas você foi a primeira a conversar. Como você sai, como é que você achou da reunião enfim, como eu achei assim, apesar da minha pouca integração, né, antes eu sabia sobre Brumadinho, eram as minhas pesquisas de mídia, né, o que eu ouvia. Eu sinto que precisa de muitas mãos, né, para fazer tudo isso. Achei a reunião bem produtiva, com assuntos focados, eu acho que bem direcionados. Eu me vi em várias frentes, estou até assim, meio confuso, porque dá vontade de você sair fazendo tudo, né, mas a gente também tem que se conter e ver as nossas limitações. Enfim, eu achei, assim, no geral, bem produtiva, com tópicos bem, assim, coerentes, dentro do que eu imaginava que fosse discutir, né? E coloco, mais uma vez, à disposição, dentro de qualquer frente aí que dê para eu me encaixar. Mas a construção de redes eu acho super importante, eu faço isso com IRG, e dá super certo. É uma comunicação importante, porque sempre tem um que conhece um ou outro, que pode estar ajudando, isso é muito importante. Mariana, como você aloca pessoas em papéis, você já tem uma candidata. Ok, vou me acostumar com a minha função. É só uma prerrogativa, tá? Sim, você pode mudar o processo. Faça o seu check-out, por favor. Obrigada, Janaína. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Eu acho que eu estou um pouco cansada, mas eu acho que com a primeira reunião a gente conseguiu tocar em muitos pontos do que seriam a tarefa desse grupo. Eu ainda acho importante que a gente consiga
focar e executar um pedaço para fazer ele andar, dá a sensação que a gente conseguiu ter alguma coisa comum, uma tarefa comum, alocar coisas e ver isso andando. Acho que é importante para o grupo poder se energizar. E a gente vai partindo para tarefas mais complexas, né? Precisamos simplificar, começar a trabalhar, e aí a gente complexifica. Mas é isso, gostei que esse grupo começou a acontecer, uma interlocução importante para quem está nessa frente, especialmente precisando de parcerias para trazer mais recursos para Brumadinho. E Renato, se você quiser conversar especificamente sobre como a gente pode viabilizar a doação dos funcionários do Google, gerar uma lista automática para que o Google faça o match, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre isso, a gente tem como fazer isso, e pensar, enfim, quem mais aqui desse grupo, outras ferramentas que poderiam também se juntar para poder começar a trabalhar esse milhão de doadores. Vamos endereçar, vou endereçar um projeto aqui, Mariana, porque a gente posso fazer isso, eu coloco lá no tela. Eu coloco endereça o projeto e a gente já começa, porque não precisa ser tratado. O projeto é offline, não é na reunião do círculo que a gente faz, é em outros momentos. Então é só a gente na reunião vai dar transparência e aí a gente põe um checklist dele. Maravilha. Então obrigada. E eu agradeço os guerreiros dessa semana que fizeram um monte de reuniões conjuntas. É isso aí, gente. Vamos organizar e bora. Fernando, você, meu bem. Eu? Seu check-out. Estou satisfeito. Cansado também, essa é a segunda. Mas é legal ter ouvido muita gente com... É interessante que a gente está aqui no círculo de recursos, né? E eu vi um monte de soluções para o círculo comunicação, né? É interessante isso. Mas foi muito bom, principalmente porque saber que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem gente que está do nosso lado aqui que tem capacidade para poder ajudar. Obrigado a vocês, viu? Obrigada. Boa noite, bom descanso. Cosme, por favor, como você sai? Olha, Maria, eu saio satisfeito, né? Agradeço, né, por estar participando e contribuindo aí com as demandas, né, que todo o grupo oferece. Eu saio assim tranquilo que tem gente indo para Brumadinho e necessidade, não só de Brumadinho, de outros locais que precisam da nossa ajuda. Então, eu acho que é interessante, sair muito satisfeito e muito alegre de ter pessoas qualificadas envolvidas aí para que possa dar uma direção também nessas demandas que nós temos aqui, principalmente na minha cidade. Muito obrigado pelo convite. Alguma coisa, desculpa da entrada, eu tive que vir aqui para o meu lado, porque o meu banheiro é bem grande aqui, coloquei porque tem criança aqui em casa, meus netos aqui, estão trabalhando, e aí eu tive que vir para cá, porque lá não dava para eles conversar com você correndo, me desculpa, mas na próxima eu vou estar tranquilo aí para contribuir com o grupo. Muito obrigado mesmo. Fico muito satisfeito. Que bom, muito obrigada. Não se preocupe que criança aqui também estava difícil. Então, a gente gerencia, faz parte. Isso é mesmo, isso é mesmo. Muito obrigada, bom descanso. Expedito, Obrigado. Como você sai? Então, eu saio muito contente desse primeiro encontro, né, conhecendo pessoas novas, e também muito feliz porque eu tenho dormido e acordado com várias pessoas de vários lugares. Mariana, Maria Clara e outros mais, Renato, a gente está dormindo, acordando juntos, está ficando interessante, né? Isso é uma integração. Cara de sono de manhã, de que acabou de acordar, e cara. Nem tomou café. Tá uma maravilha, quer dizer. Estranhando que é um parceiro que acorda na cama do lado da gente agora. Mas eu saio feliz com o encontro, acho que está começando a dar uma cara, né, para aquilo que estava muito em aberto, e talvez seja um círculo que, de fato, vai ter muita conexão com os demais. Acabaram aparecendo diversas pessoas, né? Então, o desafio de ajustar os papéis também dos atores. E eu queria dizer que eu preciso conversar com a Mariana, acho que amanhã. O Cosme, só falar com você, Cosme, ainda hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, vou te ligar.
E quem é a Cristiane, que é de São José? É isso? Não, Janaína. Janaína. A Janaína, Janaína é de São José. Depois precisa apresentar alguém de São José que pode ser um parceiro legal para você agregar para cá. Já que você mora lá, você vai tomar um café com ele e trazer ele para o nosso trabalho, quem sabe, tá bom? Então é isso. Foi um prazer. Bom descanso a todos. Até daqui a pouco, talvez, na próxima reunião. Tá muito animado. Tá muito animado. Daqui meia hora a gente conversa de novo. Isso. Obrigada, Expedito. Bom descanso. Cris, como você sai? Cris? É que eu travou aqui no computador. Sem problemas. Eu saio, sim, feliz, né? Foi proposto muita coisa, né? Muita coisa aí pela frente para ser feito, mas é bom que a gente já foi pontuando, né? E agora trabalhando em cima, né? Então, eu fico feliz que foi o primeiro passo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, mas eu vou falar com você sobre a questão do registro da estrutura, porque isso é uma função do secretário. Então, a gente registrou bastante a coisa aqui no chat, então a gente tem que decupar isso e passar para o Trello um pouco. Então, isso é uma... Lá tem como anexar? Eu vou te ajudar, tá bom? Certo. Tem que estruturar, mas eu te ajudo. Então, só parênteses, a gente vai fazer isso em paralelo, mas não hoje, nem tão cedo. Mas faremos. Ok. Tá bom? Obrigada, querida. Nada. Lucas, como você sai? Pessoal, bom, na verdade esse é o meu primeiro encontro que eu consegui vir, né? Peço até desculpas não ter conseguido vir antes. Então, estou ainda me adaptando aí com todos os processos. Peço desculpa também aí se acabei avançando alguns sinais, né? Às vezes sou um pouco intempestivo, assim. Estou tentando apoiar ao máximo, mas estou entendendo melhor todos os processos, tá? Então, saio daqui muito feliz de poder ter participado hoje com todos vocês, entendendo um pouquinho melhor das estruturas, né? Eu acho que agora vai ficar um pouco mais tranquilo. Tentarei estar cada vez mais presente nas reuniões, porque de fato faz falta, né? Então, queria agradecer a paciência do pessoal aí. E uma coisa só que eu acho que, mesmo um ponto de melhoria para a gente, né, como sugestão, a gente, como esse foi voltado para justamente o grupo de captação, a gente definir até mesmo algumas pautas de discussão que são importantes, que talvez a gente esteja sentindo falta dentro do grupo, né, até para a gente já vir com um trabalho prévio, se possível, né, das pessoas componentes desse grupo, para estratégias mesmo de arrecadação. Porque, igual o pessoal falou, né, foi dito muito sobre a questão da área do grupo de comunicação, né, e a gente acabou também não pensando em talvez estratégias além aí para fazer o trabalho de captação. Então, me coloco à disposição aí também para a gente pensar em novos formatos aí de captação também, tá bom? Perfeito. Eu registrei a tensão. Isso é o tipo de coisa que a gente chama de tensão, tá? Estou sentindo falta de alguma coisa. Eu tô até dando tensão, peraí. Tensão criativa, que a gente chama. Tensão criativa são situações que geram algo que pode fazer a questão evoluir. Então, eu quero notificar, eu tenho que... Não a gente tem um debate no O2 que isso é uma palavra que traz uma questão ruim, mas ela não é ruim, ela é boa. Quando não tem tensão é ruim, é bem ruim. Mas isso a gente não precisa esperar reunião. O Trello está lá para a gente abrir e registrar. Tem uma coluna de tensões que todo mundo pode registrar uma tensão a qualquer momento e dependendo do andar da carruagem dá para tratar lá mesmo. Então a gente pode até alertar no chat e falar, eu registrei uma tensão no Trello e a gente trata ali. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Dá para usar o mecanismo de comunicação WhatsApp para isso, tá bom? Não precisa esperar reunião para tratar tensão. Beleza. Aquelas que chegarem na data de reunião, a gente trata. Mas obrigada. E olha, não, foi ótimo. É que como é a primeira reunião que a gente está conseguindo conduzir, eu tenho que também dar algumas mexidas para a gente garantir a fluência da reunião. Senão a gente gosta de falar, a gente vai longe. Tinha que ter às 11. Ô, Lucas. Ou mais, né? Ô, Lucas. Oi. Entra aí no chat aí, tem meu contato, tá precisando falar com você. Tá. Beleza, tá ótimo. Deixa eu ver.
Esse é quem? Esse é Expedito? Esse é o Fernando. Fernando. Tá bom, Fernando. Desculpa, Obrigada. entrei no meio aí, perdão. Não tem problema, é que eu não identifiquei quem estava falando. Lucas, obrigada. Bom descanso. Renato, você... Oi, eu saio muito contente por duas razões. Uma, que eu esperava menos gente, sabe? Eu fiquei surpreso das pessoas que apareceram, então eu agradeço cada um por estar aqui. E eu também fiquei surpreso, Maria Clara, com a sua condução. Te dou os parabéns, porque foi uma primeira reunião com pessoas que não se conheciam. Eu acho que a gente avançou muito, de uma forma muito fluida. Então, celebro isso também, viu? E eu saio muito esperançoso. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que tem uma coisa mágica acontecendo aqui, com o grupo todo, individualmente, a maneira que a gente está se tratando, com compaixão para os limites de cada um, de uma forma não hierárquica. Eu acho que isso daqui vai explodir, sabe? Eu acho que a gente ainda está numa fase de estruturação, de criar os relacionamentos entre as pessoas, porque eu estou prevendo aí que em janeiro, quando tiver 1 ano da tragédia, a gente vai atingir uma dimensão muito transformadora com isso que a gente está plantando hoje. Então, celebro essa previsão aí. Que bom. Muito bem. Então, agora é minha vez, que eu também, né? Uma boa pegada é que essa data é muito boa para fazer tudo, né? Aniversários são excelentes. Esse aniversário eu não preferia não ter, só para ficar claro. Mas já que ele existe, a gente pode potencializar os resultados do que desejamos para regenerar. Eu saio muito satisfeita. Obrigada pelo elogio. Né? É sempre uma satisfação poder facilitar bem, que a reunião saia fluida. Então, feedbacks são bem-vindos. Saio cansada também, mas acho que a gente evoluiu muito mais do que eu esperava. E fico muito feliz de ter estado com vocês esse tempo e poder contribuir para esse momento da aliança. Então, espero a próxima reunião marcada. Estou à disposição em comunicação e nos veremos também em sociedade. Tá bom? Facilito sociedade. Muito bem. Várias, a gente vive, o Expedito tem razão, a gente acorda e dorme juntos. Expedito, então, até amanhã. Lindeza. Amanhã eu não estou, gente, eu estou trabalhando com um cliente. Não, eu tô brincando, não tem reunião. Mas não tem reunião, mas eu não estou também. Eu estou nem muito disponível no WhatsApp. Mas, por favor, vamos tratar essas coisas todas. Gratidão a vocês, um bom dia. Valeu, obrigada. Mas só registrando que o amanhã é daqui 2 horinhas, tá? Só porque a Marina quis. Você é muito animado, eu quero chegar com... Eu quero virar você, todo esse ânimo. Eu vou jantar agora. Lucas, que bom que você veio. Cristiane, marca aquela reunião que você combinou, hein? Vambora. Valeu. Tchau, gente. Tchau, boa noite.